Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem." E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje nós contemplamos a autoridade do ensinamento de Jesus Cristo. Essa autoridade do ensinamento nada mais é a autoridade do anúncio, porque o anúncio é sempre um ensinamento, porque o anúncio é sempre a boa nova, a pessoa de Jesus Cristo, a obra de salvação. E essa obra de salvação, ela precisa ser entendida para ser acolhida. Por isso que aquele povo de Cafarnaum percebia Jesus Cristo como alguém que falava com autoridade, alguém que ensinava com autoridade, porque a autoridade de Jesus Cristo vinha do seu testemunho, do seu exemplo. Por isso que nós vemos, diante do anúncio do Evangelho, é necessário saber e entender o que dá autoridade à nossa palavra. Porque há duas coisas diferentes: a autoridade e o autoritarismo. A autoridade é algo que alguém nos dá. O autoritarismo é aquilo que é uma imposição que nós vamos colocando através da nossa palavra, do nosso ensinamento, para obrigar as pessoas a fazerem aquilo que nós estamos dizendo. Jesus não obrigava ninguém a fazer aquilo que ele ensinava, mas Jesus primeiro, ele dava testemunho, dava exemplo, porque há três coisas nas atitudes de Jesus Cristo que são importantes, que realmente tocam o mais profundo do coração das pessoas e fazem com que as pessoas reconheçam que o ensinamento dele é um ensinamento de autoridade. A primeira coisa, que é o primeiro fundamento da autoridade, é a coerência da verdade. Jesus, quando ensina, ele fala de valores eternos. Ele fala de coisas objetivas e não de coisas subjetivas. Ele está falando daquilo que realmente tem a ver com a criação de Deus. Quando ele fala dos mandamentos, ele está dizendo que os mandamentos é uma lei natural do ser humano. Ele não está dizendo que é uma imposição para ser vivido aquilo, para receber uma recompensa. Não, ele está falando que aquilo que ele está anunciando é para ser vivido para a plenitude do ser humano. Por isso que a primeira coisa, o primeiro fundamento da autoridade é a coerência da verdade. A segunda coisa que fundamenta também a autoridade é o exemplo. Jesus, antes de falar, ele praticava, ele fazia. A fala é uma consequência das suas atitudes, porque ele é a lei, ele, a pessoa dele é a verdade, ele é o verdadeiro ensinamento. Por isso que quando ele pratica, quando ele realiza os seus atos, isso já é um anúncio.
A palavra vem para explicar o anúncio. E assim nós vemos no Sagrado Evangelho os seus ensinamentos, porque primeiro ele dava o exemplo. A terceira coisa, que é fundamento da autoridade, vem daquilo que nós percebemos no Evangelho inteiro, que é a caridade. Jesus, ele tem sempre caridade com o seu próximo. Ele nunca obriga ninguém a nada, mas ele anuncia como uma proposta de vida para que essas pessoas verdadeiramente elas possam acolher. Por isso que o anúncio com caridade, ele vai sempre cheio de misericórdia e de perdão. E essa é a grande obra de salvação. Por isso que aquele povo não percebia em Jesus Cristo alguém que estava obrigando a eles a mudar de vida, a fazer uma coisa diferente ou acolher aquilo que ele estava falando. Jesus unicamente anunciava e aquelas pessoas percebiam que aquele ensinamento era realmente um ensinamento que dava sentido às suas vidas. Depois, no Evangelho também, nós vemos que Jesus Cristo expulsa um espírito mau. E ali vai acontecer algo bem interessante, porque esse espírito mau, quando ele reconhece Jesus Cristo, ele diz: que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Veja que até o demônio, ele reconhece Jesus Cristo. Ele anuncia Jesus Cristo, porque ele diz: tu és o Santo de Deus. Isso é quase que uma profissão de fé, mas para o demônio é um reconhecimento da natureza de Cristo. E a atitude de Jesus Cristo é clara. Ele diz: cala-te e sai dele. Jesus poderia deixar esse demônio fazendo e proclamando a sua natureza, falando dele, mas se Jesus faz isso, Jesus estaria sendo soberbo, estaria sendo orgulhoso. E outra coisa também, diante do Sagrado Evangelho, Jesus não quer um testemunho de alguém que não vive aquilo que ele propõe. Por isso que ele manda o demônio calar-se. Porque o demônio não vive, ele até conhece a verdade, ele conhece Jesus Cristo, ele conhece o verdadeiro caminho, mas ele decidiu não viver nesse caminho, não viver nessa verdade, não participar da vida divina. E por isso que Jesus Cristo, ele não quer um testemunho de alguém que não vive a sua proposta de vida. Por isso que ele realmente diz a esse demônio para que ele se cale. E nós precisamos ter esse cuidado em nossa vida, porque nós precisamos ir aprendendo a colocar em prática os ensinamentos de Cristo para que ele não nos cale no momento em que nós estivermos anunciando o Evangelho, porque o nosso anúncio tem que ser com autoridade, sendo embasado na coerência da verdade, no exemplo e na caridade. Essas são as coisas essenciais para que nós possamos ser discípulos, verdadeiros discípulos e missionários de Cristo Jesus, para anunciar o Sagrado Evangelho com a autoridade do próprio Filho de Deus. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém.